Olá pessoal, tudo bem? Espero que a paz e a graça da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, habitem dentro do teu coração. Então, meu nome é Israel e hoje estamos aqui para analisar o maior erro, escriturístico de que Ellen White nos alertou. E qual é este erro? Ela nos alertou desde 1900 a 1915, o ano de sua morte. Ela nos alertou sobre uma apostasia, que o alfa tinha acontecido e que o ômega viria, e seria de natureza mais assustadora. Primeiro, eu gostaria que começássemos lendo o seguinte texto. 1 Timóteo capítulo 4, por favor. Abrem comigo a Bíblia em Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4, por favor. Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O tópico na Bíblia Almeida, revista e atualizada, que é a que vai aparecer na tela aí para vocês, vai dizer o primeiro assim, ó, a apostasia nos últimos tempos. Então a gente viu que é o tempo do fim, não é daquela época não, tempo do fim, né? Então, leamos o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? O verso 2 vai dizer, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, irmãos, não cauterizem a sua consciência. Somente assim nós não seremos influenciados e não cairemos a obedecer os espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tendo isto em mente, leiamos que doutrinas de demônios é esse? Que doutrinas de demônios é esse? E em que muitos apostataram, infelizmente. Leiamos, por favor, o livro inspirado da Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1. Este daqui, justamente este. Este livro aqui, Mensagens Escolhidas. Mensagens Escolhidas, volume 1. Mensagens Escolhidas, volume 1. Na sua página 197, por favor. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 197. Se a gente vê aqui antes, a gente vai ver os sofismas que solapam as colunas, né? E ela já começa a falar de apostasia, né? O capítulo todo vai falar de alfa e ômega da apostasia. Então é muito fácil de achar lá, né? O alfa e o ômega na página 197. Leiamos agora. Tópico: o alfa agora visto. Leemos o que vai dizer a palavra de Deus. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Foi o verso que a gente começou a lendo, né? Temos agora perante nós o alfa deste perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Necessitamos estudar as palavras que Cristo proferiu na oração que fez imediatamente antes de seu julgamento e crucifixão. Jesus falou assim, e, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Tem outras versões que falam que a vida eterna consiste nisto, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra,
tendo tu consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardar a tua palavra. João capítulo 17, versículo 1 ao 3. Irmãos, obedecendo o escrito inspirado, gostaria que, por favor, passássemos novamente e examinássemos o livro de João, nos seus versículos, nos capítulo 17, os versículos 1 ao 3. Leiamos. João, capítulo 17, versículos 1 ao 3. Não se preocupe que vai aparecer na tela, mas se tiver uma Bíblia é bom procurar, né, para ter mais praticidade, né, em mexer na palavra de Deus. João capítulo 17, por favor. Se tiver Bíblia aí, vai aparecer na tela, mas se tiver Bíblia é bom procurar, hein. João capítulo 17, versículos 1 ao 6. Leiamos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Observe, consiste em que a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, o que a gente consegue ver aqui no versículo 3 de interessante? A vida eterna, ela não consiste, né, em crer que há três pessoas e que essas três pessoas são uma, né? E que Deus, por si só, uma pessoa não pode ser Deus, precisa da ajuda de três pessoas. Irmãos, essa doutrina não tem base bíblica nenhuma. Não existe, infelizmente, base bíblica para essa questão. E, infelizmente, nós vemos que muitos, eles caem nesse terrível engano, infelizmente. Mas, continuemos lendo o texto. A gente viu que a vida eterna não consiste em uma trindade, né? A vida eterna, ela consiste em quê? Consiste que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lembrando que aqui não falou que Jesus é Deus. Aqui falou que consiste em ver que o Pai era o único Deus e Cristo, o seu Filho. É isso. Não fala de maternidade aqui. Aqui não fala de forma alguma em maternidade. Aqui está falando que consiste em crer em Deus o Pai como sendo o único Deus verdadeiro. Mas, tendo isso em mente, continuemos o texto que vai aparecer aí na tela. Continuemos. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, irmãos, nós devemos fazer o que? Segundo o versículo 4, 5 e 6. Leemos. Novamente eles. Eu te glorifiquei na terra. Então, Cristo glorificou o Pai na terra. E ele continua, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me. Ele pede, glorifica-me contigo mesmo, por favor. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E depois, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, ele manifestou o nome do Pai aos gentios. Tem um outro texto, né, que ele fala que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Então, curioso que se uma trindade, nem o próprio Deus, o Espírito Santo, conheceria o Pai. Ele fala que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, a
A gente tem que prestar mais atenção e não cair em qualquer engano, né? Então aqui fala que ele manifestou o nome do Pai aos homens que deste no mundo. Eram teus e eles têm guardado a tua palavra. Eram teus e tu nos confiaste e guardaste a tua palavra. Amém? A gente agora vamos, por favor, observar o seguinte texto. Observemos o seguinte texto, por favor. Vai aparecer na tela, mas como eu disse, se tiver uma Bíblia, é melhor procurar na Bíblia, né, para adquirir mais praticidade. Por favor, abramos a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, por favor. Êxodo, por favor, capítulo 20. Livro de Êxodo, no capítulo 20. E no versículo 3. Diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O curioso é que aqui não vai falar, não está falando, né? Que não é para ter outros deuses diante de nós. Se fosse uma trindade, deveria estar nós, mas não está. O curioso e o interessante é que está falando: não terás outros deuses diante de mim. Então, só esse argumento aqui, só capítulo 20, no versículo 3 de Êxodo, né, já descarta a ideia de existir uma trindade nos céus. Já descarta a ideia. E depois temos outro texto interessante. Vamos examinar? Por favor. Deuteronômio, no capítulo 6, por favor. Abram comigo a Bíblia no livro de Deuteronômio. Livro escrito por Moisés. Enganei. Por favor, Deuteronômio, capítulo 6, por favor. E no versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, este texto, irmãos, é claro demais, de que há apenas um Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. E eu pergunto, a palavra único quer dizer que há mais? Não. Ela quer dizer o quê? A palavra único, irmãos, ela quer dizer que há um só, não há mais. Mas alguns podem argumentar, alguns teólogos, né, de que a palavra único, no hebraico, existem duas definições para único: Echad e Yachid. Echad e Yachid. As duas definições para único. Alguns podem argumentar sobre isso, alguns, né? Mas nós vamos ver que aqui a palavra mesmo no original é a palavra Yachid. A palavra Echad, na verdade. Echad quer dizer um entre outros. E a palavra Yachid quer dizer, né, que é um mesmo específico. Tá falando que é só esse Deus. Alguns se aproveitam da palavra Echad para dizer que aqui poderia ter mais do que do que um Deus, mais do que uma pessoa na divindade celeste. Mas eu vou dizer o porquê que isso não é verdade. Porque se a gente ler o contexto do capítulo 6 e capítulo 5 de Deuteronômio, a gente vai ver que ele está sempre repetindo os 10 mandamentos. E como nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 20, e no versículo 3, o próprio versículo, né, não dá base para uma doutrina, para a doutrina da Trindade. Não dá base para essa doutrina. Então aqui a gente vai ver no contexto do capítulo 6, né, que ele vai estar falando, né, que é para nós obedecermos a lei dos 10 mandamentos. E está falando contra a idolatria, advertindo para não adorar outros deuses. Então como é que nós vamos entender a palavra Echad? Como a palavra Echad quer dizer um entre outros, e aqui está falando que é único,
segundo o contexto, em harmonia com o contexto. Nós podemos dizer que ele era um entre os outros deuses de Canaã. Não havia mais nenhum. É isso que ele estava querendo dizer. Um entre outros. Só tem eu entre os outros deuses, não tem mais ninguém. É isso que ele estava querendo dizer, não era? Que tinha mais que uma pessoa na divindade celeste. Não era isso, irmãos. Agora, por favor, leiamos o livro, por favor. A gente vai ver diversos textos aqui, dos quais eu também colocarei no final do vídeo, né? Que falam sobre que existe apenas um único Deus, né? Mas vamos examinar alguns deles, né? Afinal, o tempo já está indo para 17 minutos de vídeo, 16 na verdade. E nós não queremos, né, deixar o vídeo muito longo e cansativo. Mas vamos examinar mais alguns, por favor. Leemos aqui no capítulo 42 de Isaías, por favor. Capítulo 42, não, 43, me enganei. Capítulo 43, versículos 10 e 11 de Isaías. Leemos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Deus, meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, irmãos, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então nós cremos na Trindade, nós não cremos no Salvador. Porque aqui fala que Ele apenas é o Senhor e que fora dele não há Salvador. Na versão, né, original está o tetagrama sagrado, não está o nome Senhor. YHWH. Mais conhecido por Yahvé. O nome do pai, Yahu. O nome do filho, Yahusha. Né? Os dois têm nome. Mas o curioso é que o Espírito Santo não tem nome. Por quê? Vamos aqui agora, por favor, observar o versículo. A gente já viu que fora de Deus não há Salvador. Fora dele não há. Ele já disse. Versículo 11. Leemos agora o capítulo 44 de Isaías, versículos 6 ao 8. Leemos. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. E além de mim não há Deus, irmãos. Não há Deus além dele. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir? Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Deus. Vós sois as minhas testemunhas, irmãos, diz o Senhor Deus. Há outro Deus além de mim? Aí o próprio profeta Isaías diz, não há outra rocha que eu conheça. Irmãos, e eu pergunto, para Isaías, existia outra rocha a não ser o Deus de Israel? A resposta, irmãos, é um claro não. Não havia outro Deus, não havia outra rocha que o profeta Isaías conhecesse. Não havia, irmãos. Não havia outra rocha, além do que a que o profeta Isaías conhecia, além do Senhor Jesus Cristo. Se a gente continuar lendo os ao longo dos capítulos 45 e 46 de Isaías, né, a gente vai observar inúmeros textos, né? A gente vai também ver, né, inúmeros textos também na Bíblia falando que há apenas um Deus, os quais eu vou colocar no final, como eu já disse, né? Mas agora veremos quem intentou fazer uma trindade no céu. Quem intentou fazer isso? Quem queria ser igual a Deus nos céus? Vamos ir ao livro de Ezequias, enganei. Isaías, irmãos. Isaías, livro de Isaías, no capítulo 14, versículos 12 ao 14. Leemos. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva.
como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, e tu que dizias em teu coração: eu subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei sobre as mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Então vimos aqui, irmãos, que o que quis, o único que quis, irmãos, né? O único que quis ficar igual Cristo e almejou a posição de ser semelhante ao Altíssimo, assim como Cristo era o diabo. No livro História da Redenção, nós vamos encontrar mais detalhes sobre o assunto. De que Lúcifer era o terceiro na hierarquia celeste, mas ele queria ser igual a Cristo. Nós vamos encontrar diversos textos. Irmãos, no Novo Testamento também encontramos diversos textos, os quais eu vou colocar no final. Mas, então, irmãos, esta é a apostasia ômega, irmãos. Não somente esta, como também uma parte da questão de 1888 de Minneapolis, sabe? Que eles foram negando em 1957, sabe? O que muitos não sabem também é que em 1957 e 57, em 55, 56, né? Enganei, não é 57, 55, 56. Não foi só a questão da justificação pela fé que foi alterada, e sim também a Trindade de forma sorrateira, né? Foi se introduzindo dentro do meio adventista. Porque se a gente vai ver em 1863, né? Em 1872 até 1881 e depois publicado nos yearbooks seguintes até 1914, não havia Trindade. Ah, mas é porque em 1914 eles escreveram um parágrafo da Trindade, né? E a Ellen White não repreendeu. Isso daí foi um aproveito, né? Da saúde precária da Ellen White, né? Tava com 80 e poucos anos de idade, né? Eles não leram para ela isso, senão, pelo contrário, né? Ela iria repreender severamente isso. Só que a gente vê que enquanto ela estava viva, podem pesquisar, não estou dizendo para acreditar em mim, pode pesquisar. Na sua carta 253, repreendendo a Kellogg, ela repreende a Kellogg. Se a gente harmonizar junto com algumas outras cartas e a história da igreja, nós vemos que Kellogg, ele estava crendo no quê? Em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Para mim, eu recomendo, para saber mais sobre essa história, eu já vou falar daqui a algum tempo, mas se quiserem saber, eu recomendo o canal Eduardo Gomes. Pesquise lá assim, ó. Carta 253 de Ellen White contra a Trindade. Pesquisem lá. Eu vou fazer daqui a algum tempo esse vídeo, mas, né, se alguém quiser já lá dar uma olhada, podem dar uma olhada, né? O passei ali. Mas, tendo isso e conseguindo ver o que é a parte desconhecida da apostasia ômega, que a Igreja Adventista infelizmente seguiu, todos os movimentos adventistas infelizmente seguiram a apostasia ômega, nós aqui encerramos este vídeo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam no teu coração. Esse é meu sincero desejo. E que Deus te abençoe e te dê cada vez mais luz e conhecimento a respeito de sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.